Lucas capítulo 19. Texto muito conhecido, uma história, um episódio muito conhecido da palavra de Deus. Eu quero deixar com você uma palavra rápida aqui. Acho que a gente não vai demorar muito hoje, porque temos ainda um momento muito especial com essa galera aí que fez o encontro com Deus. Mas eu não posso sair daqui sem deixar essa palavra com você nessa noite. A maioria de nós aqui até já cansou, a gente já cantou muitas canções a respeito disso. Teve um tempo atrás que havia uma canção, né? Como Zaqueu, como é que era? Quero subir o mais alto que... Você lembra dessa canção? Acho que no mundo todo foi cantada. Eu nunca vi uma música ser cantada em tantos lugares. Você andava no Alcântara ali na Rua da Feira, estava o rádio tocando bem alto, era o tempo todo. Depois inventaram de outro jeito, outros botaram em pagode, botaram em tudo. Está todo mundo cantando essa canção para tudo quanto é lado. Eu acho que foi uma das canções mais cantadas no Brasil durante um bom tempo, né? Ficou nas paradas de sucesso aí. Então, uma canção que acaba trazendo à nossa memória justamente esse texto aqui, porque essa canção ela foi baseada nesse episódio de Jesus com esse homem chamado Zaqueu. Eu queria ler com você esse texto que diz o seguinte, Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus está chegando nessa cidade chamada Jericó, estava indo na direção de Jerusalém, e havia antes ali do episódio com o cego, onde Jesus curou aquele cego. O povo estava alvoroçado, o povo estava num momento de alegria muito grande, porque havia acontecido um mistério, algo sobrenatural, algo que Jesus havia feito na vida daquele cego. Então Jesus entra em Jericó, e o povo celebrando, e ele atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, ele não o conseguia por causa da multidão. Então, havia um alvoroço na cidade, era muita gente, e Zaqueu, como era muito baixinho, né, ele tinha que arrumar um jeito, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, ele tinha algo no seu coração que queimava por ver Jesus. Versículo 4 diz, assim então, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Jesus fez o quê? Olhou para cima e lhe disse a quem? Zaqueu, desça depressa. Desça o quê? Depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso. Todo mundo viu o que estava acontecendo. E aí eles começaram a se queixar. Aí já não tinha mais celebração. Aí já não tinha mais festa. Aí ninguém estava pulando mais, porque o cego tinha sido curado, entrou em Jericó, aqui Jesus vai arrebentar de cura, né? Vai fazer todo tipo de milagre, e de repente Jesus faz algo que mexe com o povo naquele instante, né? Com as emoções daquele povo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Todo mundo começou aquele comentáriozinho com o outro. Olha só o que ele está fazendo, olha o que Jesus está fazendo. Tanta gente para ser liberto, para ser curado, para receber em casa, tanta gente boa. E eles começaram a comentar isso entre eles. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem, que é próprio Jesus, ok? Essa linguagem diz sobre Jesus, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa entrada de Jesus em Jericó, como havia dito antes, foi uma entrada muito marcante. Foi algo que chamou a atenção de todo mundo queria ver Jesus. E naquela cidade havia justamente esse homem que você conhece muito bem a história, a maioria de nós aqui conhece essa história. E aí ele se depara
com alguém que poderia mudar a sua vida. Ele tinha muitas informações a respeito de Jesus. Ele sabia muito sobre Jesus, o que Jesus estava fazendo. Porque a presença de Jesus já trazia uma ideia de que haveria milagres acontecendo, haveria coisas extraordinárias acontecendo. E naquele instante, então, Zaqueu, que era maioral dos publicanos, e o pior, né, do que ser publicano, não era só ser publicano, porque o publicano era um judeu que era um cobrador de impostos do seu próprio povo. Então ele era um judeu cobrando o próprio judeu, você sabe disso. Então quando você lê a Bíblia, fulano era publicano, por exemplo, quem era aquele que fazia parte dos 12 de Jesus que era publicano? Mateus. Mateus também era um publicano. E ele era odiado pelo povo judeu, pelo seu próprio povo. Ninguém gostava de Mateus. E Jesus chama Mateus para ser um dos 12 dele. Por isso que Jesus veio revolucionar tudo, querido, mudar toda a história de todo mundo. Quando ele chega naquela cidade, quando ele se depara com aquilo, quando ele vê aquele momento em que Zaqueu poderia ver sua vida transformada, ele era conhecido, ele era uma pessoa extremamente conhecida, só que ele tinha uma fama terrível por ser publicano, porque cobrava dos seus irmãos, e pior, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Então ele era chefe da quadrilha. Ele não era só da quadrilha, ele era chefe da quadrilha. Porque eles eram tidos assim, como uma quadrilha, para eles era uma quadrilha, porque eles extorquiam o seu próprio povo. Eles cobravam impostos e extorquiam o próprio povo, contra o império, trazendo dinheiro, levando dinheiro para o Império Romano. Então ele não era só componente daquele grupo ali, mas ele era o chefe do grupo. Ele era o chefe do pessoal. E aí a Bíblia diz que ele era muito rico, é claro, né? Aí ele ficou rico extorquindo o seu próprio povo. Então havia um ódio no coração daquele povo contra Zaqueu. Havia no ódio naquele povo que era um desejo realmente de vingança. Eles tinham Zaqueu e os demais publicanos como ladrões. E a gente pode imaginar o que passava na mente daquelas pessoas naquele dia a respeito de Zaqueu. A gente fica imaginando quando Jesus o chama, ou quando Jesus então se aproxima de Zaqueu, talvez a mente daquele povo, eles poderiam pensar assim: agora, Zaqueu, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Agora tu está ferrado, meu irmão. Agora já era. Você, além de ser publicano, ladrão, você é o chefe. Jesus chegou e vai acabar com você, meu querido. Vai arrebentar com você. Todo mundo tinha uma expectativa, porque Jesus poderia fazer isso. Tanto que o versículo 7 desse texto que nós lemos diz que quando Jesus chama Zaqueu e disse: eu vou entrar na sua casa, todo mundo começou a murmurar contra Jesus. E eu quero dizer algo para você. É interessante como que o povo estava celebrando a cura de Bartimeu, a cura de um cego, um milagre. Mas como é difícil alguém celebrar uma transformação. Como é difícil alguém celebrar uma salvação. Como é difícil alguém dizer glória a Deus. Porque muita gente quando se converte, muita gente que aceita Jesus, às vezes chega em casa e diz assim: olha, eu abri meu coração para Jesus. E aí a primeira frase que você pode ouvir é: tu virou crente? Fizeram lavagem cerebral na sua mente? E alguém vai dizer assim: isso não dura 2 meses. Isso não vai durar 3 meses. E a gente está cansado de ouvir esses testemunhos de pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus e pouca gente celebrou essa conquista. Às vezes até casos de esposas que oram pelos esposos há anos. Aí quando o esposo se converte, ao invés dela falar assim, glória a Deus, ela diz, vai durar pouco tempo. Ou então o contrário, vai durar pouco tempo, isso não dura muito, eu conheço a peça. Eu conheço esse sujeito, eu conheço essa pessoa. Como é difícil alguém celebrar quando há uma conversão de um pecador. Zaqueu é aquele típica pessoa que conhecia, ou talvez no nosso tempo conhece a palavra de Deus. Talvez Zaqueu até frequentasse no nosso meio hoje uma igreja evangélica. Talvez ele frequentasse algum grupo assim. Talvez ele tenha aprendido, ele como um bom judeu, obviamente, ele sabia de muitos princípios, só não os seguia.
Talvez nesse tempo ele saberia dos princípios do reino. Porém, o que aconteceu com Zaqueu? O tempo foi passando, e os princípios foram sendo deixados de lado. E quando os princípios do reino são deixados de lado, você começa a viver justamente ao contrário daquilo que Deus tem para você. E sabe o que acontece? Eu ouvi um pastor falar isso numa mensagem, eu achei interessante. É como um vagão de um trem. Quando você vai, o trem com aqueles vários, vagões que existem, se um soltar lá no meio, um vagão, soltar lá no meio, arrebentar, quebrar alguma coisa, o que acontece? E vem tudo que está atrás, vem junto. Não é possível só um vagão arrebentar e o outro que está atrás seguir em frente, não. Ele consegue levar todo mundo que está atrás dele. Sabe o que acontece quando uma pessoa se desvia de Jesus? Ele não desvia sozinho, não. Ele pode levar uma geração da família dele inteira junto com ele. É a mesma coisa, é exatamente o que acontece quando alguém está firme com Jesus e sai desse caminho. Quando sai desse caminho, ele não vai sozinho. Ele vai levar uma geração que está atrás dele, junto com ele. E só tem um jeito disso ser restaurado, é quando Jesus coloca todo mundo no trilho de novo. E aí começa a vir a geração toda novamente. Deus restaura isso. Talvez tenha acontecido isso com Zaqueu, não sabemos. E aí nós vemos um momento especial na vida daquele homem. Zaqueu faz o quê? Ele é muito baixinho e ele resolve subir então num sicômoro ou uma figueira brava. E uma figueira brava é uma árvore bem complicada de subir, difícil de subir, com muitos galhos. É uma árvore que cresce muito, são galhos até muito fortes, raízes muito profundas, porém produz um figo de péssima qualidade. E ele sobe então, com muita dificuldade, ele vai e sobe naquela figueira brava, naquele sicômoro. E quando Jesus então passa perto daquele lugar, Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Jesus não conhecia Zaqueu fisicamente. Não tinha visto Zaqueu, não tinha conversado com Zaqueu. E quando Jesus chega debaixo daquele sicômoro, daquela figueira brava, ele olha para Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. E ele diz: Zaqueu. Talvez Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro. Quem chamou? Quem falou? Quem contou para Jesus que o meu nome é Zaqueu? Quem disse para ele? A Bíblia não relata, mas ele olha para Zaqueu e o chama pelo nome. E Jesus disse: desça depressa daí, filhão. Sabe o que acontece com a gente? E muita gente está vivendo como Zaqueu. Sobe num sicômoro ou numa figueira brava. E essa figueira brava, ela pode representar uma série de coisas na nossa vida. Fica entrelaçado no meio dos galhos. E sabe o que ele faz? Ele está vendo só Jesus de longe. Ele vê Jesus passar, ele vê Jesus fazer milagres, ele vê Jesus, ele sabe da história de Jesus, ele conhece a história de Jesus, ele sabe dos milagres de Jesus, ele sabe do poder de Jesus, ele conhece tudo. Mas ele continua pendurado numa árvore entrelaçada, cheio de galhos, agarrado àquilo. E esses galhos podem ser um sentimento de culpa que a pessoa carrega durante a sua vida, porque ela não consegue se libertar de algo que ele fez no passado, ou que ela fez no passado, e repete isso em sua mente o tempo todo. Talvez ela esteja lá agarrado àquele sicômoro, agarrado àqueles galhos. Talvez isso também possa acontecer com você, um sicômoro ou uma figueira brava da vergonha. São tantas coisas que aconteceram que você tem vergonha, e aí você prefere ficar de longe, vendo Jesus agarrado a esses galhos. Talvez um sentimento de inferioridade, talvez uma rejeição, talvez uma incredulidade te levou para esse sicômoro, e você está agarrado lá vendo Jesus de longe. Talvez você tenha passado ou esteja vivendo uma religiosidade. Nós falamos aqui no início que nós temos que quebrar algo em nossa vida. Você tem que parar de dizer que você frequenta uma igreja. Quem frequenta uma igreja não é igreja, querido. Frequentar, falamos aqui, vou repetir para você. Frequentar, você frequenta shopping.
Frequentar, você frequenta praias. Frequentar, você frequenta lojas. Mas igreja a gente não frequenta. Igreja é família, é corpo vivo. Quando você se tornar igreja, você não vai frequentar uma igreja, você vai ser igreja junto com a gente. E tem tanta gente vivendo debaixo dessa religiosidade, agarrado a esse sicômoro, porque pode estar até dentro de 4 paredes de uma igreja, um local enorme, grande, com placa, com isso, com aquilo outro, com luzes, e dizendo, eu estou frequentando, e na verdade, você está agarrado a um sicômoro chamado religiosidade, vendo Jesus de longe. Mas essa noite, o que Jesus fez com Zaqueu, Ele quer fazer com a gente. Primeiro, Ele chamou pelo nome. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe de todos os detalhes. Jesus conhece tudo de você antes mesmo de você nascer. Jesus já sabe de você até depois, muito depois, lá na frente, Ele sabe de todas as coisas. E Jesus chega para Zaqueu, chama pelo nome e Ele fala algo. Ele diz, desce. Mas Ele não fala só desce. Ele fala o quê? Desce o quê? Desce depressa, filhão. Desce rápido. É a hora de descer, vem logo. Sai desse lugar que você está aí, me vendo de longe, mas vem rápido. Jesus não fala, desce, Zaqueu. Ele disse, Zaqueu, mas desce depressa. Tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. É agora que eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Assim como Jesus olhou para aquele homem, um homem rejeitado pelos judeus, porque já tinha feito tanta coisa, e a verdade é que Zaqueu aprontou muito, queridos. Zaqueu nada mais estava vivendo lá a sua riqueza, mas estava vivendo rejeições, estava vivendo uma série de coisas, porque ele havia semeado na sua vida isso. Ele havia plantado na sua vida uma série de comportamentos que agora ele estava colhendo. Mas quando ele decidiu ver Jesus, e quando Jesus viu Zaqueu, e o chamou pelo nome e disse, desce depressa, a resposta de Zaqueu foi, rapidamente ele mergulhou, desceu daquele lugar e disse, eis-me aqui, Senhor, pode entrar na minha casa, pode governar a minha vida, eu não quero ficar nesse sicômoro, eu não quero ficar desse jeito, até que Jesus, ele faz uma declaração extraordinária, hoje houve salvação nessa casa, ele também é filho de Abraão. Jesus resgatou Zaqueu em todos os níveis que você possa imaginar. Todos os níveis que você pode imaginar. Tudo. Hoje Jesus faz isso. Hoje Jesus quer que você desça desse sicômoro. Eu não sei que árvore você subiu, que você está agarrado em galhos e você não consegue sair daí. Você está agarrado nesse galho aí de religiosidade, nesses galhos talvez de culpa, nesses galhos de rejeição, nesses galhos de dúvidas, uma série de coisas que você está agarrado. E Jesus vem hoje e diz, fulano, vem cá. Ei, Zaqueu, eu estou te chamando, vem depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Jesus não pegou Zaqueu pelo pé e puxou. Jesus não pegou um laço, jogou, ou mandou os discípulos, empurra ele lá de cima, joga ele de lá. Jesus disse isso apenas, desça depressa. Quem teve que descer foi quem? Foi Zaqueu. A atitude de descer desse lugar é sua. A ação é sua. A vontade é sua, a escolha é sua. Jesus só deu uma declaração e fez um pedido e deu uma ordem, na verdade. Zaqueu, desça depressa. Eu posso te dizer uma coisa que está acontecendo nesse mundo, querido, e você está vendo isso acontecer. Você é uma pessoa inteligente e você está percebendo o que está acontecendo. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Aquilo que Jesus falou para Zaqueu ecoa até hoje. Está ecoando hoje de forma extraordinária. Ele está dizendo, sai desse lugar que você está vivendo. E Jesus está dizendo, não interessa o que aconteceu,
Não interessa quem você era, não interessa o que você fez, não interessa onde você se meteu, não interessa o que você fez, o que interessa é, você vai descer desse lugar se você quiser. E eu posso entrar na sua casa, você só tem que descer daí. Você só vai ter que ter uma atitude de sair do lugar que você está, sair dessa posição e dizer, eu quero sair desse lugar e eu quero que o Senhor governe a minha casa, que é o meu coração, que é a minha vida. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. E eu queria orar por você hoje e agora. Eu queria orar por sua vida. Para que você saia desses galhos que estão entrelaçando a tua vida. Estão amarrando você. Ver Jesus de longe não te transforma, querido. Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ouvir a direção dele. E você precisa escolher descer desse lugar que você está. Tem gente que não está em cima de um galho, não. Está em cima de um pedestal. Tem gente que está em cima de algo que vive hoje debaixo de orgulho, de soberba, e se acha melhor do que os outros. Desse lugar, Jesus também disse, desce depressa, porque também me convém pousar em sua casa. Jesus quer tirar a gente de qualquer lugar que esteja acima dele, para que ele entre na sua casa e reine sobre você. Fecha teus olhos, por gentileza. Eu gostaria de orar por você nesse instante, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por sua vida. Essa curta palavra, curta mensagem, eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Numa história que você já ouviu tantas vezes, você até cantou canções algumas vezes. Talvez você tenha cantado essa canção em cima de um sicômoro. Talvez você tenha cantado, tenha se alegrado com essa canção, tenha colocado numa festa de aniversário ou em algum lugar, mas você não conseguiu sair do lugar que você está. Mas hoje Jesus quer que você desça. Ele te convida a descer daquilo que está te aprisionando, daquilo que está te prendendo. Eu não sei o teu nome, querido. Eu não sei o nome que você tem. O meu é Wagner. Mas Jesus conhece o teu nome. E Ele diz, desce, mas desce depressa. Porque hoje eu quero governar a sua casa. Hoje eu quero governar você. Sai desse lugar que você está e vem. Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos nós, Senhor. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já tivemos uma atitude como de Zaqueu. Ver o Senhor de longe, até conhecer a tua história, até saber dos seus milagres, até ver milagres, ver pessoas transformadas, talvez ver pessoas que reconheceram o Senhor como Salvador, não acreditamos que o Senhor tinha feito milagre na vida da pessoa, e hoje essa pessoa está transformada, firme no Senhor, e a gente continua agarrado aos sicômoros das mágoas, dos ressentimentos, do passado, das feridas, do rancor, da religiosidade, da culpa, das decepções. E enquanto nós não decidirmos, ó Pai, nos ajude a fazer essa escolha, Pai, a descer depressa e deixar Jesus reinar em nossa vida, nós vamos continuar vendo o Senhor de longe. Faz um milagre nessa noite. O milagre dessa noite, ó Deus, eu sei que o Senhor pode fazer cego enxergar, surdo ouvir, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor tem poder para todas as coisas, mas não existe um maior milagre do que o milagre da transformação de dentro para fora, da restauração, que começa com uma atitude.
E o processo de transformação, o Senhor continua em nossa vida por sua palavra, por seu Espírito. Mas a primeira atitude, o Senhor fez como fez com Zaqueu: desce dessa figueira brava que você está vivendo, agarrado a esses galhos que não deixam você sair para lugar nenhum, nem alcançar nada, nem ir mais alto. Desça desse pedestal de orgulho e soberba e venha para aquilo que eu tenho separado só para você, ou para todo aquele que crê em mim, disse o Senhor de todo o coração. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer fazer isso na sua vida. Se você hoje é o Zaqueu, porque nós já fomos esse Zaqueu, se você hoje é esse Zaqueu, onde você subiu uma árvore alta, ou talvez não tão alta, mas tem coisas agarrando você, querido, e você não consegue arrancar. Jesus está dizendo: pode descer, filhão. Você vai ter que fazer uma forcinha, você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha é agora. Desce depressa. Desce, mas desce depressa, porque hoje eu vou governar a tua vida.